e primeiramente a gente quer saber o seguinte, estamos aí há 2 semanas do prazo para a entrega das declarações, do imposto de renda, e para começar o nosso bate-papo é sempre bom relembrar, né? Quem deve fazer a declaração do imposto de renda. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Daniel. Um prazer estar aqui na Top FN conversando com vocês essa manhã. Realmente o prazo está acabando, né? A gente vê nos noticiários aí realmente muita informação. Receita dia a dia, ela divulga as estatísticas de quantas já foram recebidas, quantas ainda tem a receber. E basicamente os contribuintes que têm que entregar a declaração são muitos detalhes, mas a maioria da população são aqueles que tiveram rendimento tributável superior a R$ 28.559,70 ou tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil, um patrimônio, mesmo que não tenha nenhuma dessas duas condições anteriores, um patrimônio superior a 300 mil, e tem outros detalhes mais específicos, como por exemplo, pessoas que têm atividade rural com receita bruta superior a R$ 142 mil, todas essas então têm o prazo de até 28/4. Importante dizer, né, que o pessoal está acostumado com 30 de abril, mas não vai ser dia útil esse ano. Então o prazo é 28 de abril até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. É verdade. E Luiz, nessa declaração, a pessoa opta pela simplificada, completa. Qual é o mais indicado para cada caso? Depende muito, né? Qual que é a diferença desses dois modelos? Isso é uma faculdade do contribuinte, é bom que o ouvinte saiba disso, que ele pode optar em fazer ou uma ou outra, bem como ele pode optar em fazer a declaração sozinho, ou colocar dependentes como sua esposa, ou fazer essas declarações separadas. Tudo vai depender de como é o comportamento econômico, financeiro e tributário da família. A simplificada, ela tem um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis e não há necessidade de comprovação de nada. Já o modelo completo, o contribuinte pode se valer dos descontos, como por exemplo, desconto com educação, desconto com gastos na saúde, né? Dentistas, médicos, planos de saúde, descontos de pagamento de previdência de uma empregada doméstica que trabalha na casa do contribuinte. Tudo isso é dedutível, ou seja, se o contribuinte tiver essas declarações, essas deduções, esses recibos para poder descontar, valeria a pena, numa análise assim rasa, inicial, o modelo completo. Agora, muitas vezes o contribuinte tem Unimed ou outro plano de saúde custeado pela empresa, né? Os filhos não estudam em escola particular, né? Não tem despesas eventuais particulares na área da saúde que demande desconto. Aí ele opta pelo modelo simplificado, via de regra, é o modelo mais indicado para esse tipo de contribuinte, mas depende muito do comportamento da família. Da família, é verdade. Bom, e nessa reta final aí, quais são os principais cuidados que o contribuinte deve observar para que elas não cometam algum erro na declaração e aí cair na malha fina da Receita? Exato, e hoje, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses cruzamentos, eles estão cada vez mais amplos, mais céleres, né, e mais precisos. A reta final, o contribuinte ele tem que tomar o cuidado de pegar o parâmetro que ele tem para declarar, que é efetivamente a declaração do ano anterior, e fruto disso ele fazer todas as suas comparações. Tem contribuinte que tem um patrimônio às vezes muito grande, ele esquece às vezes de declarar a compra ou a venda de um bem, uma transação imobiliária, por exemplo, um veículo, ele esquece, ele simplesmente omite essa aquisição ou essa venda. E a gente sabe que isso a Receita já teve a ciência anteriormente, então esse cruzamento pode demandar algum tipo de rendimento, né, que o contribuinte possa eventualmente ter tido pouco tempo nessa fonte de renda, ele acaba esquecendo de informar esse rendimento. E tudo isso, no momento seguinte que ele entrega a declaração, isso já vai estar à disposição dele no site da Receita, no site eletrônico chama-se ECAC, que é o Centro de Atendimento do Contribuinte Virtual, onde ali vai constar para ele a mensagem de possível inconsistência em, e aí vai aparecer a inconsistência. A Receita adotou essa metodologia para que o contribuinte tenha a possibilidade de sanar isso sem que exista um procedimento fiscal já estabelecido. Então, se ele detectar isso e a Receita mostrar para ele qual é, ou ele descobrir per si,
ele tem a chance de efetivamente corrigir antes de ter uma ação mais danosa. Mas o cuidado basicamente é ter, mesmo nessa reta final, paciência na coleta de documentos para que ele não omita nem movimentação patrimonial e nem de rendimentos tributáveis. Muito bem. E quem deixar de entregar a declaração de imposto de renda tem aí uma série de sanções, né, o Luiz Fernando? Quais seriam essas sanções? A multa por atraso na entrega, ela é de 1% do valor do imposto, ou limitada num valor mínimo de R$ 165,74. Até nisso, a Receita se aperfeiçoou. Hoje, quando se entrega uma declaração fora do prazo, além de imprimir o recibo, já vem no mesmo pacote de impressão a DARF com a multa pelo atraso na entrega, né? Então a Receita está muito célere, inclusive para cobrar. E além do dissabor de eventualmente ter a sua declaração analisada de uma forma um pouco mais carinhosa, né? Pelo fato de estar sido entregue em atraso. Vamos lá. E aí tem um detalhe bastante importante, segunda parte da nossa entrevista aqui, que é essa, e você tem estudado muito sobre isso, que é a questão, a Receita Federal, ela tem intensificado esse trabalho de cruzamento de dados fiscais, né? Até para evitar a omissão e aí, principalmente nas declarações. Aí a cada ano esse sistema está muito mais integrado, né? E fugir do leão fica mais difícil. Como é que a Receita está trabalhando então com esse cruzamento de dados, Luiz Fernando? Bom, tratando especificamente do imposto de renda pessoa física, a gente tem visto nos últimos anos que a Receita tem pedido mais informações ao contribuinte. Então, vou dar alguns exemplos. Esse ano, a grande novidade foram que os dependentes tivessem que informar o seu CPF. Isso, com 12 né, anos. Na declaração. Para o ano que vem, a idade vai abaixar ainda mais. Dependentes acima de 6 anos já terão que informar o seu CPF. Isso por quê? Porque quem tem CPF pode ter, mesmo sendo criança, muita gente coloca bens em nome dos filhos, é isso, por exemplo? Também, porque a regra da declaração é o seguinte, eu posso declarar meus filhos como meus dependentes, minha esposa, posso, só que eu tenho que trazer para dentro da declaração tudo que lhes pertence. Né? Criança não, mas uma pessoa que já está numa média idade, um jovem de 21 anos, que cursa um curso superior, ele pode ser dependente? Pode. Isso. Só que se ele trabalha, além de declará-lo como dependente, eu também tenho que trazer a renda dele para dentro da declaração, o que pode onerar a declaração e não ser um bom negócio. E esses cruzamentos com o CPF não se limitam a isso. Ele, por exemplo, né, pais que declaram em separado, mas ambos declaram o filho como dependente. Isso. Pode acontecer? Pode, e acontece. Não é certo. E como que a Receita consegue detectar isso? No passado é um cruzamento um pouco mais moroso. Hoje, pelo CPF, isso é muito mais fácil. Certo, isso. Outro exemplo de informações que a Receita tem pedido desde o ano passado. Para os profissionais liberais, era informado de uma forma global valores recebidos mensalmente. A partir do ano passado já mudou. A Receita pediu para abrir, então cada profissional liberal tem que ter um controle individual de cada valor que ele recebeu e ele declara isso por dia, por pessoa e por CPF. Além do CPF, se eventualmente um pai pagou para um filho, eu declaro que eu, Luiz Fernando, meu CPF ali, paguei para o meu filho e o CPF dele, caso ele tenha. Isso. Então esse controle fez com que a Receita pudesse cruzar não só o imposto sobre a renda, mas também a questão do INSS, desses profissionais liberais. Ela pediu, além dessas informações, o número do NIT e do PIS, que são números utilizados para o recolhimento previdenciário. Esses cruzamentos estão tão sofisticados hoje, tão rápidos, que, para se ter uma ideia, quando se entrega uma declaração com uma inconsistência cadastral, por exemplo, uma data de nascimento, quando o sistema está processando essa entrega e esse recibo está em vias de ser recebido pela Receita, já vem a resposta do próprio programa negativa dizendo, por exemplo, que a data de nascimento da pessoa está equivocada. Então, que ele procure uma unidade da Receita para corrigir ou corrige na própria declaração, de tão rápido que está esse jogo de informação. E a gente estava conversando até antes mesmo de começar aqui a nossa entrevista, de a Receita está tão, com as informações estão tão assim consistentes, que a não declaração, ou feito de alguma forma errada, ou emitindo mesmo de uma forma deliberada, isso quer dizer um crime tributário. E o fisco está de olho nessas irregularidades. Como é que está na mira da Receita em 2017, né? Inclusive, você estava me falando que tem um grau de assertividade muito grande, né? Tem.
Bom, a Receita ela ampliou, né, saindo um pouco do escopo só do imposto de renda, ela ampliou sua fonte de informações e ela tem muitos atores que estão orbitando aí como informadores da Receita. Então, as próprias pessoas físicas informam agora, até o final do mês. As empresas informam quanto cada pessoa física ganhou, qual foi a sua retenção na fonte. Nós temos cartórios informando operações imobiliárias, operador de cartão de crédito informando movimentações acima de R$5 mil. Todas as instituições financeiras, por meio de uma declaração que se chama e-financeira, informando. Nós temos Detrans informando, nós temos uma massa de informações muito grande. E a Receita, para se ter uma ideia, de 2010 para hoje, né, isso é divulgado anualmente num documento que chama-se Plano Anual de Fiscalização, ela tem um grau de aderência nos seus procedimentos, ou seja, de tudo que ela faz, o que é julgado improcedente. Em 2010, para se ter uma ideia, era 5%. Certo. Em 2016, foi 0,33%. Olha só, ou seja, ela está cada vez mais assertiva aonde ela fiscaliza. A escolha dos contribuintes, ela tem um acerto de mais de 90% na escolha dos contribuintes que ela fiscaliza. E isso tudo forma uma rede que a Receita sabe de tudo. A gente chama que é um Big Brother fiscal. É o olho que tudo vê, né? E é verdade, porque ela tem uma consistência nisso tudo muito grande. E não é só a Receita, né? Você falou sobre crimes. Nosso trabalho em Brasília ele também tem uma pequena interlocução com o COAF, que é o Comitê de Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E o COAF hoje tipifica como crime de lavagem de dinheiro não só questão de terrorismo, de tráfico, mas crimes tributários. E o COAF reporta a Receita inconsistências tributárias, ou seja, é mais uma fonte. Isso sem falar nos convênios que a Receita pode ter com prefeitura, com o governo do estado, para se alimentar disso. Ou seja, o contribuinte hoje, ele está muito fiscalizado. As omissões que ele eventualmente cometer, ou se ele é obrigado a declarar e não declarar, a Receita vai saber. O Brasil mudou, os cruzamentos mudaram e acabou a questão do jeitinho. Não tem mais. Para se ter uma noção da amplitude disso, a gente falou dessa rede de informação, as próprias redes sociais, existem auditores da Receita Federal monitorando redes sociais de contribuintes. Olha só, hein? Aonde o contribuinte informa um carro novo que ele comprou, informa uma viagem para a Europa, informa uma compra de uma casa, enfim, ostenta nas redes sociais. Sim. E aí a Receita Federal, deixa eu separar esse CPF e vou verificar. E aí verifica uma declaração com rendimento mínimo, com um conjunto de patrimônio muito pequeno, caiu na malha fina por ostentar nas redes sociais. Tá certo. Ô Luiz, embora um assunto que não tenha muito a ver com imposto de renda, mas essa semana a lista lá do Fachin, né, diversos políticos, e uma das denúncias diz respeito ao Caixa 2. Esse dinheiro que não é contabilizado, você vê que está todo mundo falando, mas basta olhar o meu informe lá de declarações na minha eleição, tá tudo discriminado. Óbvio que está discriminado, tem que ser assim. E aí, saindo um pouquinho dessa questão do imposto de renda, a Receita trabalha junto com o Ministério Público nesse sentido também de fazer, porque é o seguinte, o Macjet até estava falando aqui, né, no Bom Dia Top hoje nas notícias, de que todos os políticos estão dizendo que não tem nada, mas se tiver algum indício, né, de que houve alguma transação, e aí é nesse caso que a Receita, por exemplo, pode ser acionada? Esses órgãos hoje eles trabalham totalmente integrados, né? Quando a gente vê as coletivas de imprensa, a gente vê ali um representante do Ministério Público, da Procuradoria da República, e a gente vê da Receita Federal e da Polícia Federal. Todos eles na coletiva, cada um falando do seu pedacinho. Então alguns vão tratar o assunto como crime e a Receita Federal vai tratar de crimes tributários, vai tratar da questão de evasão de divisas, né, de sonegação fiscal. E isso é muito consistente, né? Para se ter uma ideia, não basta declarar. O Eduardo Cunha, por exemplo, isso é a notícia que já foi veiculada, o patrimônio dele do Brasil era 51 vezes menor do que o patrimônio dele declarado na Suíça. E como que isso chegou para a Receita Federal, para o Ministério Público? Através de convênio internacional. Suíça e Brasil cooperando e chegando até a Receita e falou, olha, o que ele declarou aqui foi esse tamanho, 51 vezes mais. Ou seja, eles trabalham muito integrados nessa troca de informações
E é muito difícil escapar caso tenha alguma irregularidade, porque, como eu disse no início, através da e-financeira e antigamente da DIMOF, os bancos reportam à Receita e ao COAF as operações atípicas ou suspeitas. Então, existem parâmetros, mas esses parâmetros, às vezes, numa tentativa de burla, né, movimentação de R$200 mil é suspeito? É estranho. Reporta-se. E de 5 mil? É estranho? Pode não ser. Mas e se eu tiver uma frequência de 200 vezes R$5 mil? Pois é. E aí cria-se a atipicidade. Isso é reportado ao COAF, que é um órgão de inteligência, e dali ele detecta alguma inconsistência que pode ser um crime tributário, que pode ser um caixa 2 de campanha eleitoral, e aí ele distribui. Essa questão eleitoral também, a gente participou de uma comissão lá em Brasília que tratava desse assunto. O que acontece? Muitos cruzamentos foram feitos, né, nessas prestações de contas, e pego inúmeras inconsistências. Esse ano não foi possível a doação de pessoa jurídica. Justo. Como que alguns candidatos conseguiram burlar isso? Então eles pegavam seus funcionários, né, pagavam um bônus para seus funcionários e o funcionário doava. Certo. O que eles faziam ainda? Faziam doações com CPF de gente já falecida. Foi pego muita gente. E um outro detalhe para ver o poder de fogo desses cruzamentos de informação. Gráficas que se justificava a nota através de uma gráfica, por exemplo, uma agência de publicidade em valores muito elevados, e aí se pega um dado que é público, que é o quadro societário dessa empresa. Pegavam 2 sócios. Um outro dado público, que é uma relação de empregados. 1 funcionário ou 0 funcionários. E aí a gráfica tinha uma capacidade de produção assim muito estratosférica. É um cruzamento de informação que detecta, olha, não existe capacidade produtiva onde 2 pessoas como sócias imaginando que elas trabalham e um funcionário consiga vencer. Pois é. Então não é só cruzar a informação, é análise fina disso que leva a alguns indícios de fraude, tanto na esfera criminal, eleitoral, administrativa, como a tributária também. Tá certo, Luciano, nós estouramos nosso tempo, infelizmente, né? Passou rapidinho, mas eu vou convidar você a vir aqui, deixa passar essa fase de imposto de renda. A gente vem justamente para falar sobre essa questão, porque essa história toda que está acontecendo lá em Brasília, do Brasil todo, basicamente, isso tem muito a ver com a questão fiscal e é onde vocês estão sempre em cima, tá certo? Muito obrigado por sua presença, Luciano, que viaja toda semana para Brasília por conta dos seus compromissos lá do Conselho Federal de Contabilidade. Fica aqui. E um último recadinho, qual a recomendação básica para quem está finalizando a sua declaração? Bom, principalmente ter muita atenção, evitar erros de digitação, que às vezes na pressa são muito comuns, e como eu disse, compilar todos os documentos antes de entregar. Faça esse pente fino, faça esse checklist para evitar alguma inconsistência e uma dor de cabeça desnecessária.